Bom dia a todo mundo. Nós hoje estamos iniciando neste momento um treinamento específico para vocês melhorarem, né? Como registrar não conformidade, riscos e oportunidade de melhoria. É o título desse treinamento e é fundamental porque o que que aconteceu? Depois do treinamento que nós fizemos de formação de auditores internos, É, vocês fizeram o exercício e muitos de vocês escreveram, tinha dar um exemplo, escreveram como que eram, escreveram a não conformidade, oportunidade de melhoria e observação, né? Que era algum risco. O que que eu observei? Para algumas pessoas, eu inclusive comentei, respondi no e-mail, para outros não, mas eu observei que muitos de vocês não escreveram da melhor maneira possível, da maneira que a gente acha que deveria, da forma que a gente tinha é, ensinado para vocês, mostrado para vocês. Então, como a falha pode ser, vamos dizer assim, minha, eu falo que a responsabilidade da comunicação é do comunicador, né? Então, eu posso não ter, algumas pessoas responderam legal, outras não tanto, mas eu preferi melhorar o nosso treinamento para melhorar o treinamento da forma de escrever não conformidade, observação, oportunidade de melhoria. Nós esperamos passar um tempo, porque na época que primeiro tem auditoria, depois todo mundo envolvido com tantas coisas, e agora que a gente conseguiu agendar é, é, essa, essa, esse treinamento, né? Agora não tem problema nenhum não com isso, que a gente, de repente, eu já vi que a Kelly, você é uma pessoa que já fez e tudo mais, e falou, não, Sônia, eu quero ouvir esse treinamento aqui, porque eu ainda estou precisando aprender alguma coisa, né? Assim, Kelly? É isso mesmo, Sônia. Mesmo depois a gente faz treinamento e quer melhorar. Então eu estou gravando esse treinamento exatamente para depois vocês assistirem outras vezes e fazer, porque é importante. Não adianta você, a auditoria é assim, não adianta você só fazer auditoria. Você tem que ter o registro, você tem que registrar. E registrar aquilo que você viu, registrar as evidências, o que que você viu, mas registrar as conformidades, mas registrar também os problemas, as oportunidades de melhoria. Então, quando a gente encontra alguma coisa, só para deixar bem claro, desculpa, gente, hoje vai ser assim, um pouquinho, que eu estou um pouquinho gripado, então de vez em quando vai ter essas tosse aqui, meio, meio esquisita. Belo Horizonte tem chovido bastante, aí já viu, né? Mas vamos lá. Então, é, quando a gente encontra alguma coisa que pode ser melhorado, nós podemos registrar isso de diversas maneiras. Uma maneira é o seguinte: a gente vira para a pessoa e fala assim: olha, sugere-se fazer isso assim, assim. Sugere-se, o Arley usou o termo, às vezes, recomenda-se. Então, uma forma eu uso sugere-se, ele usa recomenda-se. Você pode usar a forma que você preferir, mas você deixa uma sugestão. Então, eu recomendo que você faça isso assim, assim. Eu sugiro que você faça assim, assim. Isso é obrigatório que a empresa faça? Não. Mas é aconselhável, porque um auditor não vai escrever alguma coisa, escrever por escrever. Ele vai escrever alguma coisa que ele acha que é importante, né? Ele pode, quando ele vê que as pessoas estão anotando e tudo, às vezes ele pode nem escrever.
mas que ele vê que as pessoas estão interessadas, que elas vão melhorar, ele pode não escrever no relatório. Mas quando você escrever, é bom que você escreva da maneira correta. Agora, quando você escreve uma oportunidade de melhoria, a recomendação, você não pode, em hipótese alguma, colocar qual item da norma que está sendo contrariado. Porque se você colocou o item da norma, significa que isso era uma não conformidade. Quando você escreve uma observação, quando você vê algum risco, está existindo um risco, você usa a palavra convém. Convém fazer assim assim. Agora, se você escreveu qual é o item da norma, isso é não conformidade. Se você escreveu a contrariedade, isso era não conformidade. Então, você tem que tomar cuidado na forma de escrever. Correto? Então, você tem três. Tem um problema, agora você vai registrar como? Vai registrar como uma não conformidade, como um risco ou como uma oportunidade de melhoria. Se for uma não conformidade, você tem que usar. Eu usei para vocês uma coisa que eu aprendi, que é a símbolo FECA. Tem que ter o fato, tem que ter a evidência objetiva, tem que ter o que está contrariando a contrariedade e tem que ter a atribuição, o item da norma. Então, se você escreveu o item da norma lá na observação, vai virar não conformidade. Mas para virar não conformidade, você tem que colocar qual é a evidência objetiva, qual é o fato e qual a contrariedade. Ficou claro? Nós temos três formas. Se é uma não conformidade, você tem que escrever o que é que aconteceu, qual o fato. Se você, qual é a evidência objetiva, o que está evidenciado que estava com problema. Então, o fato, a evidência, o que está contrariando? Está contrariando a norma, está contrariando um procedimento, está contrariando uma lei, o que está contrariando? E o item da norma que é aplicável a isso. Isso é uma não conformidade. Ficou bem claro? Ô, Isabela, ficou claro para você que a não conformidade tem que ter as quatro coisas quando for escrita? Isabela, Sim, Sônia. ficou legal? Ô, Stephanie, fala para mim aí o que você entendeu de quanto tem que escrever não conformidade, o que tem que ter numa não conformidade? Vamos ver se você compreendeu mesmo. Escrever um fato, Um fato, a evidência, uma evidência, o que está contrariando, né? A que, norma. o que está contrariando. Pode ser a norma ou pode ser um documento, tá? Ou pode ser alguma regra, tá? E, e o item da norma, tá bom? Ficou claro? Ficou bem, bem. Alessandra, quando você for escrever uma não conformidade, o que você entendeu? Tem que ter numa não conformidade, para ser não conformidade, o quê? Para ser uma não conformidade, né, tem que ter tido algum fato, né, que esteja em desacordo, né, com a norma, Às, certo? às vezes não é desacordo com a norma, tá, Alessandra? Pode estar em Não? desacordo com uma regra da empresa, Ah, perfeitamente. Aham. tá certo? Porque a empresa escreveu aquela regra como regra lá numa instrução de trabalho. Então, passou a valer, tá contrariando é isso, tá? Então, ok? Então, tem que ter um Ok. fato, uma evidência, repete para mim, vamos ver agora se você compreendeu legal. Se eu posso... Então, não pode estar em desacordo nem com as regras da empresa, né, e também baseando nas regras da norma. Então, baseando nas regras da norma e nas regras da empresa, né, se tiver fora do contexto, pode ser uma não conformidade. Isso aí. Seria isso? Tá. E na hora de escrever a não conformidade, Nayara, conta para mim aí o que tem que ter na hora de escrever a não conformidade. Você vai escrever do seu estilo, mas tem que conter na hora de escrever a não conformidade o quê? Ô, Sônia, eu não sei se você já falou, porque eu estava resolvendo um negócio ali com o Carlos, mas
O que eu sei, assim, seria... Tem que ter uma... Falando que viu, né? Esqueci a Fato. palavra aqui agora. Pois é, Um eu acabei de fato, a falar, evidência, eu tem que falei ter da evidência. PECA, fato, evidência, contrariedade e atribuição. Então, o que que é? No seu entendimento, o que que é isso aí? O que que é um fato? O que que é para você? Tem que, quando na hora de escrever uma não conformidade, tem que ter o quê? O que viu, o que não está de acordo com a norma, tanto a norma da ISO quanto a norma da empresa. É, onde que fala também o que está em desacordo. Acho que seria o fato, a evidência, fato, O que que está atribuição, o que que tá contrariando a e o item da contrariedade. o que que está contrariando? Olha só, gente, quando se eu te perguntar alguma coisa, não justifica que você estava fazendo isso, fazendo aquilo, não. Eu sei que às vezes o telefone toca, eu sei que às vezes não sei o quê. Só responde, eu não entendi, não, ou entendi não sei o quê, tá bom? Fica melhor porque nós estamos gravando, tá bom? Aí não precisa justificar, não. Conta o que que você já entendeu, tá? Ô, Rafael, o que que você acha que tem que, quando for escrever uma não conformidade, o que que tem que conter o que você escreveu, a não conformidade, na hora que está escrevendo? Tem que conter primeiro o fato, né? O que que aconteceu, né? Fato, ou seja, o que que aconteceu, certo? Depois a evidência, né? Às vezes pode ser um registro, né? Tudo depende de como aconteceu a não conformidade. Qual o ponto que ele está contrariando a norma, né? Da ISO e o item dela, né? O item Isso. Lembrando qual o ponto que está contrariando, ou da norma, ou de alguma outra coisa importante. Pode ser está contrariando. Você pode ter uma não conformidade que está contrariando um item do cliente. verdade. E está contrariando. Pode estar contrariando uma instrução de trabalho, um procedimento interno da empresa, um procedimento operacional, tá certo? Sim. Então a gente tem que ver o que está contrariando. Então, fato, o que que aconteceu? Gente, toda vez que você escreveu uma não conformidade, você pensa, tá escrito, tem o fato, tem quanto o que que tá a evidência objetiva, o que que aconteceu, tem a atribuição, né, que é o item da norma, e tem a contrariedade. Está contrariando o quê? Está contrariando o quê? Isso aí está contrariando um procedimento, isso aí está contrariando um item da norma, porque às vezes o procedimento nem tinha. Isso aí está contrariando um requisito legal, pode ser uma lei que está contrariando, né? Está contrariando um, uma, um requisito, porque não conformidade é não atendimento a um requisito. E requisito pode ser requisito legal, pode ser requisito da norma, pode ser requisito da empresa, pode ser requisito do cliente. Então, não, então é contrariando algum requisito. Qual requisito que está contrariando? Ficou claro? Então, escrever não conformidade tem que conter essas quatro coisas. Depois nós vamos pegar, eu vou mostrar vários exemplos para vocês aqui, tá bom? Sônia, Oi, fala, uma Danilo. pergunta que a gente estava discutindo aqui a respeito de fato e evidência, né? Que às vezes a gente se confunde um pouco sobre o que é um fato e evidência. Assim, você poderia deixar Uhum. Olha, o que que é o fato? O fato é não tá, vamos pegar um exemplo. O fato é que não atende vamos pegar que você como é que fala? Vou pegar o exemplo de registro. Você não está preenchendo o registro. O fato é, registro sem preenchimento. Tá claro? Agora, qual é a evidência objetiva? O registro de número XXX
do processo tal, da data tal, estava em branco. Viu a diferença? O fato é, não, o registro não está preenchido. O fato é, a política da qualidade não está. Existe o fato, ó. Profissional não entende a política da qualidade. Esse é o fato. Tem profissional que não está entendendo não entendeu a política da qualidade. Qual que é a evidência objetiva? Em entrevista com o Abraão do setor de modelagem, ele demonstrou que não conhece a política da qualidade. Por quê? A evidência objetiva é detalhe. Ou a gente nem fala, é bom quando a gente escreve não conformidade, a gente não põe o nome da pessoa. Em entrevista com o profissional, com o modelador, com o rapaz responsável pela modelagem, tá? Em entrevista com o responsável pelo almoxarifado, foi detectado que ele foi perguntado e ele respondeu que não sabia a política da qualidade. Então, o fato e a evidência objetiva são parecidos, entretanto, a evidência objetiva como é que eu diria? A evidência objetiva você vai escrever, registrar, qual é o que aconteceu no momento, tá? Vamos pegar o exemplo, hein? Não deu para entender, ficou claro agora. Ficou mais claro? Deu para ver a diferença de um para o outro? Sim, não, agora deu para entender. Nós vamos pegar o exemplo deixa eu pegar aqui. Não, deixa eu pegar aqui o relatório. Vou pegar um relatório aqui. Página 24, só um minutinho. Vocês vão ver, eu vou ler para vocês, que depois eu ia fazer, mas eu vou fazer agora, eu vou separar um do outro, tá? Pra vocês verem, evidência, fato com evidência objetiva. Pegar bem a não conformidade, que fica bem clarinho, ó, mais claro, ó. Qual que é o fato? Falha no controle de documentos. Isso é o fato. Teve falha no controle do documento. Qual que é a evidência? Evidenciado na produção de fundidos ferrosos, fichas técnicas disponíveis do produto com versão diferente. Não, esse é o fato. Falha, evidenciado isso. Evidência objetiva, evidenciado ficha técnica da tampa, recalque 6.4, FQ 7535, revisão 00 de 30 de maio de 2013, e para o mesmo produto, a tampa, não sei o quê, estava com a revisão 1 de 29 de 7 de 2015. Então, tem uma diferença aí, né? Evidenciado, vou pegar um outro aqui, tá? A ficha técnica do Sarru, revisão. Um estava numa revisão, o outro estava na outra revisão. Então, ele falou, falha no controle de documentos. Foi evidenciado fichas técnicas disponíveis com versões diferentes. Então, esse foi o fato, tá? Eu vi que tinha ficha técnica disponível. Isso é o fato. Agora, qual que é a evidência objetiva? A evidência objetiva é uma ficha com a revisão do dia 2013 e a outra com a revisão e lá o mesmo produto tinha revisão de 2015. Opa, olha aí. Teve um outro que tinha uma revisão de 2015 e o outro a revisão de 2024. Opa, vocês concordam que tem diferença aí? Isso foi a evidência objetiva e está mostrando claramente o que está contrariando um para o outro. Tá? E aí ele botou o item da norma, o item 7.53, controle de informação documentada. Então, ficou mais clara aí uma coisa, a diferença de uma coisa para outra? Danilo? Sim, Sônia. Deu para entender agora. Tá? Então, a gente tem que falar o fato é mais genérico. O fato é
Tem um problema aqui, tem um problema aqui. Tem problema nisso. Agora, a evidência objetiva, ela vai colocar o item todo de tal maneira que não deixa dúvida nenhuma. Relatório não pode deixar dúvida. 10 anos depois, quando você lê, você tem que saber o que era que aconteceu. Entendi, Sônia. Obrigado. Perfeito? Perfeito. Alguma dúvida quanto a como escrever não conformidade? Ficou claro para vocês? Olha só, alguém quer comentar alguma coisa? Isabela, ficou claro para você que as não conformidades que você andou escrevendo, você foi uma, teve várias pessoas, a primeira vez que você escreveu e eu voltei para você, Isabela, ficou claro que não tinha essas coisas quando você escreveu a não conformidade, Isabela? Ficou, Sônia. Né? Então, quando escrever não conformidade, tem que escrever, a não conformidade. Você pode escrever no seu estilo, mas tem que conter essas 4 coisas. Tá? Ok? Agora, quando eu escrever um risco, é diferente escrever um risco. Não pode conter hipótese alguma, nem no risco, nem na oportunidade de melhoria, não pode conter o item da norma e nem a evidência objetiva. Pode conter fato, mas não pode conter a evidência objetiva de jeito nenhum. Porque se contém evidência objetiva, já virou não conformidade. Tá? Então, se é um risco, qual o risco? O que que pode acontecer? Né? Pode acontecer. Convém você fazer alguma coisa que pode acontecer. Isso. Você pode até escrever o que que pode acontecer, mas você não pode escrever o que já aconteceu. Tá? Ok? E a diferença de risco para oportunidade de melhoria é que o risco a gente chama, é uma coisa assim mais. Gente, olha, isso é mais sério. Se você não fizer isso, vai virar uma não conformidade. Então, convém você fazer isso aqui, porque se não fizer, vai virar não conformidade. Agora, e a oportunidade de melhoria? É uma coisa que é uma coisa que você não fizer, não tô garantindo que vai virar não conformidade depois, tá? Se não fizer, é só uma melhoria, uma sugestão de melhoria, porque eu vi em algum lugar alguma coisa. Você pode chegar, mas que se você não fizer aquilo, se você fizer aquilo, pode melhorar, né? Mas se você não fizer, não vai. Por exemplo, eu posso falar para vocês e falar assim: sugere-se, quando escrever uma não conformidade, colocar e escrever qual é a evidência objetiva. Mas é obrigatório? Não. Então, eu não posso falar que é obrigatório. Eu só sugiro. Se você não quiser fazer, é um direito seu. Sugere-se separar, né? Ali, sugere-se. Então, agora, se eu escrever, ó, convém que você, quando colocar não conformidade, especifique o item da norma, né? Porque algum auditor pode achar que você não escreveu não conformidade direito. O item da norma é quase que obrigatório. Viu a diferença? Mas eu vou dar muitos exemplos para vocês aqui, que eu acho que com o exemplo fica mais claro. Ô, Nayara, como é que você entendeu? O que você compreendeu aí de escrever oportunidade de melhoria e observação? Ela não está lá na hora, nesse momento. Ô, Danilo, que você compreendeu como é que você compreendeu de escrever uma observação e uma oportunidade de melhoria? Ó, gente, eu uso a palavra convém para observação, porque tem um risco. E eu uso sugere-se e o Arley usa recomenda-se. Fazer uma coisa como para oportunidade de melhoria. Fala, Danilo, o que você compreendeu aí para escrever? E o que não pode ter num risco, numa observação ou numa oportunidade de melhoria, Danilo?
Olha, oportunidade de melhoria da empresa aqui, certo? Sim. A Oportunidade de melhoria. Eu não entendi. Por favor, oportunidade de repete. melhoria seria a sugestão. Certo, uma sugestão. Isso. E o risco ou observação? Ah, tá. Sim, isso. O que que a gente. Não obrigo, mas é bom fazer. É melhor você. Né? É quase que. É um negócio que é mais sério, né? Tá. O que que você não pode usar na hora de escrever risco ou oportunidade de melhoria? O que que não pode conter? É o código da norma, o item da norma, O item da norma e o que mais? e evidência objetiva. E a evidência objetiva. Então, você pode falar assim, olha só, dentro daquele exemplo nosso lá. Ó, convém, convém treinar melhor a política da qualidade, certo? Mas eu não posso falar que tinha alguém que não estava muito sabendo bem a política da qualidade, tá certo? Mas você concorda que se alguém não estava sabendo muito bem e tudo, eu falo, ó, convém treinar as pessoas na política de qualidade. Está tendo um risco de alguém não saber a política de qualidade na hora da auditoria e o auditor registrar uma conformidade. Você concorda, Danilo? Sim. Né? Agora, eu posso colocar lá, ó, sugere-se colocar no crachá das pessoas a política da qualidade. Você acha que é uma boa sugestão? Pode ser. Mas você pode, às vezes você prefere colocar um quadro para todo lado, espalhar o quadro para todo lado com a política da qualidade, né? É só uma sugestão. Viu a diferença? Aí, ó, naquele exemplo que nós demos da controle de documentos, tá? Eu cheguei lá e achei, eu fui lá e fazer auditoria e achei trocentos documentos que eu vi, estava tudo na versão certinha, sem problema. Aí eu cheguei lá na produção, lá no lugar, tinha um registro na versão velha. Mas eu não quero registrar isso como não conformidade. Ô Maria, como é que você acha que eu registraria? Como observação. Estou vendo um probleminha lá, mas eu não quero registrar como não conformidade. Achei um registro. Como é que você acha que eu escreveria? Eu escreveria assim, sugere-se Deixa a Maria, gente. Vamos ver. Eu não estou querendo sugere-se não, viu, Maria? Eu estou querendo um risco mesmo. Mas isso aí existe um risco. Então, estou querendo a observação. Sugere-se oportunidade de melhoria, tá? Convém o quê? Até tem um registro lá assim sem, sem, é, com a versão velha. Um só. Mas tem trocentos, tudo certinho. Para tudo quanto é lá, tá tudo certinho. Só achei aquele ali. Aí o que que eu quero registrar como observação? Vou botar convém o quê? O que que eu vou fazer? convém revisar os documentos desse setor. Não, se você botar o setor, você está falando que tem problema lá. Entendeu? Aí, ó, você que estava acompanhando a auditoria, você já viu o problema, certo? Às vezes o auditor fez até de conta que não viu. Mas você já viu o problema, né? Ele viu um problema e saiu olhando para ver se tinha mais, não achou mais nenhum. O que que você acha de escrever assim, ó? Convém, antes das auditorias. Não, precisa botar antes das auditorias. Convém
convém o processo a coordenação da qualidade olhar toda a documentação, ou convém olhar, convém o pessoal, a coordenação da qualidade, conferir as revisões dos documentos em todos os processos da empresa. Ou nem precisa botar em todos, nos processos da empresa, ou na empresa, ou antes das auditorias, entendeu? Convém fazer alguma coisa. Ok? Abraão, como é que você escreveria uma sugestão de melhoria para esse problema de eu achei lá no seu setor um registro assim, sem preencher, não é nem revisão atualizada, sem preencher, com um item sem preencher. Tinha que preencher, mas estava em branco. Como é que você escreveria, Abraão? Tinha um item que tem que preencher, então ele estava em branco, certo? Não, sugere-se treinamento de preenchimento de itens. Tipo um exemplo assim. Poderia ser. Sugere-se treinar todo mundo, treinar sobre. Treinamento é sugestão. Sugere-se treinar a importância, que tal? A importância de preencher todos os formulários. Sim, sim. Fica legal, né? Sugere-se treinar a importância de preencher formulários. Sim. Por que preencher formulário? Né? Agora, se fosse uma observação, isso aí sugere uma sugestão, que se não fizer, não vai ter, não tem mais. Se fosse uma observação, como é que você ia escrever? Convém, ao mesmo. Você está vendo que o cara deixou um em branco. Sim. Convém conferir semanalmente ou diariamente itens a ser preenchidos. Eu acho, quando vocês forem fazer um relatório, viu, Abrão? A gente nunca dá o prazo, a gente nunca fala semanalmente nem diariamente. Só convém conferir, entendeu? Porque o prazo é a empresa que vai determinar. Tá certo. Entendeu? Se vai ser antes da auditoria, se vai ser mensalmente, se vai ser semanalmente, se vai ser não sei o quê, a empresa que vai determinar. Sim. Tá certo? Então, reescreve novamente. Convém o quê? Convém conferir o preenchimento dos itens. Dos itens. Sim. Isso aí. Convém conferir o preenchimento dos itens, dos formulários, dos registros, dos formulários, do registro, né? Sim. Tá? Isabela. Ô, Sônia, Oi. só cortando um pouquinho, eu fiquei com uma dúvida aqui na hora que eu estou ouvindo você falar do risco aí com os meninos. Aí eu tô com o nosso, que é o MAN 02 aberto aqui. Lá tem, né, a data, o número, o responsável, a abrangência e o item da norma. Nesse espaço eu posso colocar o item da norma ou só na descrição que eu não posso? No formulário, na hora de fazer, deve escrever. Na hora de escrever a não conformidade é que não. Entendi. Eu achei que eu estava fazendo. Porque, olha só, o que acontece? Kelly, a sua pergunta é maravilhosa. Olha só. Fiquei com dúvida. Na hora de escrever a não conformidade, o auditor falou para você, ó, convém fazer isso. Tá certo? Ó, convém. Mas na hora de você analisar qual é o risco, é bom que você ver o risco é não atender qual item da norma. Entendi. Na descrição eu não menciono o item da norma, mas lá no campo eu menciono. A hora no relatório de auditoria, você não preenche. Mas na hora de tratar, porque você está falando é do tratamento. Sim. Então, na hora de tratar o problema,
É bom você falar assim, mas por que que ele registrou isso aqui? Por que que ele registrou o negócio da política da qualidade? Isso, para entender de onde que veio, né? É, para entender onde é que é o risco. Isso, entendi. Agora, olha só, os nossos formulários de plano de ações contém o item da norma? Não. Não, No plano de ação, não, porque o plano de ação é uma sugestão, alguma coisa, e tudo. Às vezes não é nem tem item da norma. entendi. Ficou claro? Bom, Tá? Então é importante um risco. A gente é o seguinte: o risco é o quê? Ó, convém você fazer isso. No fundo, você está dizendo assim: ó, se você não fizer, você pode até escrever. Aliás, nós estamos, no nosso relatório, Kelly, nós estamos até colocando qual é o risco. Aí você pode colocar qual é o risco? Risco de receber não conformidade lá, ou risco de procurar o documento e não estar preenchido, risco Qual o risco que tem naquilo? sim, Risco de precisar daquela informação e ela não está correta, né? Qual é o risco? A gente escreve qual é o risco também. Quando a gente faz uma observação, ali convém você fazer isso assim. E põe o risco. Qual é o risco? Existe o risco, e o risco vai gerar a ação preventiva. entendi. Existe o risco de ter, risco de. Deixa eu pensar aqui um exemplo diferente, né? Aquelas coisas que a gente colocou lá, aqueles exemplos, né? Vocês lembram que tinham, vou pegar lá, ó, olha só, na expedição havia uma carreta sendo carregada e quando foi auditar a portaria, verificou-se que não constava dados do motorista nem a placa da carreta. Olha só, conforme previsto, era previsto na ITAB Portaria Revisão 15. Esse é o problema. Aí, o Klebston, lá da Grafite, escreveu um risco para isso. Ele colocou: convém treinar e fazer avaliação de eficácia dos treinamentos realizados pelos porteiros. É um risco, convém treinar e fazer avaliação de eficácia. Era até bom nem colocar pelos porteiros, tá certo? Fazer avaliação de eficácia dos treinamentos realizados. Qual o risco? Corre-se o risco de informações importantes para o controle do processo não sejam registradas, podendo ocasionar não conformidades. Viu como é que ficou legal? Sim, Né? Eu acho que eu vou pegar, eu peguei alguns exemplos aqui que vou passar para vocês, inclusive do Arley. Olha só, vamos pegar aqui, eu peguei uma não conformidade, deixa eu pegar aqui uma oportunidade. Ele descreveu essa oportunidade de melhoria. Recomenda-se, não, recomenda-se definir o limite inferior do controle da amperagem dos moinhos de bola, barras. Ele está recomendando. Qual o problema se ninguém colocar isso? Nenhum. Dar um negócio, não. Aí ele colocou lá. Convém controlar melhor os registros da manutenção preventiva para a elétrica dos equipamentos. A manutenção preventiva da elétrica. Tá certo? Então ele botou: convém melhorar a sinalização nas vias dentro da mina da operação. Olha essa. Convém melhorar a sinalização nas vias dentro da mina de operação, como pontaletes na mina e sinalização das rotas. Então, ele convém melhorar a sinalização nos lugares específicos. O que pode acontecer se não tiver uma sinalização? Aí, quando você vai preencher, Kelly, quando você vai fazer aí você tem o seu registro de, de riscos, né? Uhum. Aí convém isso. Aí você vai pensar, se der o problema, qual item da norma que vai dar problema se não tiver isso? Ah, pode ser lá na. Vamos ver qual é o risco. Qual o risco que está acontecendo aqui? Risco de, por falta de sinalização, 2 caminhões baterem. Acidente, né? Acidente acidente Então, o risco, por causa da falta de sinalização, existe aí qual o risco? O risco é acidente entre caminhões que vai no trajeto para a mina.
Qual o item da norma que isso pode dar problema? Vários. Você pode pegar em cada item da norma. Tá certo? Você pode pegar lá no recursos de recursos financeiros que vai dar não satisfação do acionista. Concorda? Você pode ir Sim. para esse lado. Você pode ir para o lado do risco, ó, dar o problema de faltar por causa do acidente. Você pode falar, mas isso aqui pode ter um risco, pode faltar material lá na mina. E aí o negócio pode complicar mais, né? Falta de material. Você pode ir para vários lados. O item da norma que você colocar, depois é onde você está analisando. Pode ser até mais de um. Tá? Entendido? Entendido. Agora eu quero saber o seguinte, Alessandra, clareou um pouquinho mais para você? Eu vou perguntar uma a um. Como é que escreve uma não conformidade? E não conformidade, observação e oportunidade de melhoria? Ficou mais Só claro? esse último exemplo foi ótimo. Esse Como- da questão é muito mais claro, perfeitamente. Agora, Sim, sim, ficou bem mais claro, Sônia. e Que é nessa... uma questão de sugestão. Pois é, se você fizesse uma sugestão para esse caso aí, Alessandra, do problema lá que não tinha sinalização legal lá na mina, se fosse só uma sugestão, o que que você ia fazer? Ele botou um risco, convém lá. Sua Eu, sugestão, sugere-se o quê? eu, eu sugere-se colocar avisos, né, nos corredores, em algum lugar de informativo, assim, Isso. para lembrar, né, de colocar esses sinalizadores, por exemplo. Poderia ser? Você poderia colocar. Sugere-se melhorar a sinalização, incluindo É, tal, né? sim, sim. Aham. Mas é Ok, simplesmente assim. Tá bom? tá Ok? certo. Ô, Ok. ô, ô, Isabela, ficou mais claro para você? O que que você compreendeu melhor aqui agora da diferença de não conformidade, oportunidade de melhoria e observação, risco, Isabela? O que que você compreendeu aí? Como é que você escreve um problema de formas diferentes? Tem que abrir o microfone, Isabela, senão eu não escuto. Fechou, não. Oi, fala, Isabela. Ficou bem mais claro agora, igual o risco, eu até anotei aqui que apenas a gente deve escrever os fatos, que não pode colocar o item da norma e nem o objetivo. Uhum. Aí a oportunidade de melhoria, sempre a gente deve sugerir-se alguma Uhum. melhoria. Né? Sugere-se melhorar em alguma coisa, né? Isso. Melhorar isso, sugere melhorar não sei o quê, sugere fazer isso, aquilo outro, né? Ô Danilo, ô Ronaldo, Danilo não, Ronaldo, Oi, Sônia. o que que você achou aí dessa explicação? Ficou claro para você? O que que você compreendeu aí de diferença de um? Não conformidade? Qual a diferença, na sua opinião, quando você quer escrever? Não conformidade, observação, que é risco, e oportunidade de melhoria. Tá, o motivo já foi repetido aí. O risco é aquilo que pode acontecer, né? Uhum. Sei lá, você não pode nem escrever o que aconteceu, que não viu não conformidade. A oportunidade de melhoria seria sugestão. Nós temos aqui, por exemplo, uma estrada para chegar até aqui dentro, onde não está asfaltada, é terra, então a gente pode falar sobre a oportunidade de melhoria. E o risco objetivo seria carreta não subir, carro deslizar, colaboradores escorregar e cair, como já aconteceu aqui, correto? Correto. Então, quando tem um risco, você vai e fala, convém fazer alguma coisa, né? Como é que você escreve isso? Agora eu pergunto, como é que você escreve esse problema?
Você pode simplesmente, sugestão, você fala, sugere-se o quê? Você Se é fala sobre oportunidade. a oportunidade da estrada? Como é que você escreveria se fosse uma oportunidade de melhoria ou se fosse um risco? O que que você escreveria diferente? Na hora de escrever. A oportunidade de melhoria aqui a estrada, a entrada da empresa está com problema de falta de asfalto, falta de pavimentação, né? E o risco é, na entrada dos caminhões, pode acontecer um acidente Um pequeno detalhe. Quando vai escrever tanto a observação como a oportunidade de melhoria, a gente não põe problema. Você não fala que está sem pavimentação. Ok, entendi. Entendeu? Você coloca assim, convém pavimentar, tá certo? Se você falou convém pavimentar, você já está falando que não está pavimentado. Concorda? Entendi, é verdade. Tá certo? Então, convém pavimentar para evitar uma carreta deslizar. Você botou o que é e botou o risco. Quando você botou para evitar, você está botando o risco. Perfeito? Oi, fala, Stephanie. Dúvida na observação, né? Porque assim, o risco, ok, né, vai ter que colocar, né, que convém fazer a melhoria de a oportunidade de melhoria é sugerir que seja feita, né, a modificação ali. Isso, sugere-se pavimentar e pronto, não faz mais nada. Observação, eu não entendi a observação. Na observação, você sugere e coloca qual é o risco que pode acontecer, qual o problema. Mas o problema é no formato de risco. Não é o problema. Você não vai colocar que o problema é estar sem pavimentação. Se você coloca que está sem pavimentação, você está colocando o problema, isso é não conformidade. Certo, aí vira não conformidade, mas aí Se eu coloco, a observação eu coloco o que convém fazer e coloco o que se não fizer, o que pode acontecer, qual o risco. Entendi. Então, convém pavimentar a estrada. Peguei esse exemplo, Ronaldo. Convém pavimentar a entrada do negócio. Aí, risco de carro escorregar, caminhão escorregar, de ter acidente, ter não sei o que, você pode botar o risco que você quiser. Tá claro? Ou para evitar, você pode colocar para evitar isso. Ou para prevenir que aconteça problema. Mas você não pode mostrar qual é o problema que já está acontecendo. Porque senão alguém pode falar, ih, gera não conformidade. Tá? Agora, se você fala assim, ó, eu sugiro que você providencie pavimentar isso aqui. Por quê? Às vezes é um negócio tão. Você nem está colocando qual o risco que tem, só para. Às vezes pode ser só para embelezamento, só para sei lá o quê. Então, eu estou sugiro pavimentar isso aí. Clareou um pouco mais? Sim. Olha só, deixa eu pegar. Alguém quer comentar um pouco mais do que entendeu, do que compreendeu, ou ficou com alguma dúvida disso aí? Eu vou mostrando exemplo, não paramos ainda não. Podemos partir para o exemplo? Olha só, eu peguei, eu passei, vou falar o que é que eu vi, o que é o problema. Naquele exemplo que eu dei para vocês, escrever não conformidade, observação, oportunidade de melhoria. Como se escreveu a não conformidade, como se escreveu a oportunidade de melhoria e como se escreveu o risco. Então, dá uma olhada, veja só. Entrevista com colaboradores que trabalham no almoxarifado demonstrou que os mesmos não sabiam a política da qualidade, nem como a mesma influenciava em suas atividades. Olha como é que o Clébito escreveu a não conformidade. Verificado falhas no processo de comunicação da empresa
referente à informação sobre a política e importância da qualidade, contrariando o item 522B da norma ISO 9001/2015. Então, ele já escreveu o fato, e já escreveu a contrariedade, e já escreveu a atribuição, o item da norma. E aí ele botou no final, evidência objetiva. Durante a realização de auditoria interna, foi perguntado aos colaboradores e os mesmos disseram que não sabia a política da qualidade e como a mesma poderia influenciar na realização de suas atividades. Então, a evidência objetiva foi o fato verificou falha. A evidência objetiva é que na auditoria interna perguntou aos colaboradores e eles responderam isso. Ficou claro que é uma forma de escrever bem claro, tá aí, tem o fato. Ô, Abraão, nessa não conformidade que eu li ali, você conseguiu entender? Eu vou ler de novo. O fato, a evidência objetiva, a não conformidade, a contrariedade e a atribuição, o item da norma, Abraão? Você conseguiu entender? O que é que eu leio de novo? Lê de novo para mim, por favor, Sandra. Olha só. Verificado falhas do processo de comunicação da empresa, referente à informação sobre a política e importância da qualidade, contrariando o item 522B da norma ISO 9000, NBR ISO 9001/2015. Evidência objetiva. Durante a realização de auditoria interna, foi perguntado aos colaboradores e os mesmos disseram que não sabia a política da qualidade e como a mesma poderia influenciar na realização de suas atividades. Está claro para você qual que foi o fato aí? E qual que foi a evidência objetiva? Viu a diferença aí de um para o outro? Sim. O que você achou que é o fato aí? Não, o fato é o registro não está sempre. Não, os colaboradores Não tem não está sabendo sobre a política de qualidade. O fato é que tinha falha no processo. Não, ele botou falha de comunicação. Ele ele foi mais forte. Ele achou que. Tá certo? O fato é que tem falha no processo de comunicação. Isso. Porque na auditoria interna ele deve ter. Aí que tá, olha como é que é interessante. Olha como é que é interessante. Ele descobriu que tinha falha lá na comunicação, porque ele, conversando mais e tudo, não chegou aqui no lugar. Tá? Sim. Vocês lembram do desenho que eu dei para vocês? Do PDCA? Que tinha os itens da norma ali, tudo direitinho? Que o item 4 e 5, 6, 7, ali o 4 e 5 é geral, 5 e 6 é planejamento, 7 7 é produção, né? Fazer o 7, 8 e 9 avaliação, né? O 9 é checagem, né? E o 10 era a melhoria contínua. Ele botou aqui no item 5 da norma. Então, ele viu o problema lá no item 5 da norma, que no planejamento teve problema, né? Na comunicação. Você entendeu aí que tinha diferença da evidência objetiva, Abraão? Ficou claro para você? Sim. Estou imaginando mais aqui para ter certeza, mas ficou claro. Olha assim, quando você escreve a evidência objetiva, e nesse aqui o Clebson teve o cuidado de escrever evidência objetiva, o que fez, fica mais fácil de, na hora de você ler, saber o que estava o problema, né? Sim. Tá? Qualquer evidência. Então, quando você escrever fato, evidência objetiva, contrariedade e atribuição, olhar depois se está as 4 coisas ali, fica melhor. Olha só outro exemplo aqui. Na manutenção de veículos foram encontrados registros ilegíveis. Verificado que o campo para anotar os dados da manutenção realizada era muito pequeno. Aí ele deu uma oportunidade de melhoria, registrou assim. Sugere-se criar uma nova planilha ou melhorar a atual, de modo que seja possível inserir todas as informações pertinentes para o controle do processo. Sabe? Poderia até falar que qual foi o processo, já que era uma nova planilha ou melhorar a atual, podia até ter especificado melhor, né? Mas sugere criar planilhas ou melhorar, né, a planilha atual. É uma sugestão, é só uma sugestão. Tá?
na produção ali, ok? Agora, por isso que durante a auditoria a gente está sempre acompanhando e anotando tudo. Foi falado para você sempre o seguinte, gente, na auditoria, anota tudo, para depois você pensar, para depois você não ficar vendido na hora que vier alguma coisa. Tá? Ficou clara aí essa oportunidade de melhoria? Sim. Que é uma sugestão simplesmente? Então vamos ver uma outra coisa, um outro fato, uma outra não conformidade. A tabela de indicadores não está completa, faltando o registro de medições referente aos processos da manutenção industrial, RH, suprimentos e as vendas nos últimos 3 meses, fevereiro, março e abril. Então, a tabela de indicador não estava completa. Aí, o Clebson escreveu uma não conformidade. Ele escreveu assim: verificado que os processos de manutenção industrial, RH, suprimentos e vendas não estavam sendo gerenciados adequadamente. Então, o fato é isso, verificou que os processos não estavam sendo gerenciados adequadamente. Aí ele botou, contrariando o item 851 da norma e os procedimentos internos. Estava contrariando as duas coisas. Qual foi? Ele botou, evidência objetiva. Não evidenciado durante a auditoria interna nos processos de manutenção industrial, RH, suprimentos e vendas, a atualização dos indicadores nos últimos meses, fevereiro, março e abril. Alguém tem alguma dúvida de que isso era uma não conformidade? Ô, Danilo, se você lendo isso, você ficou com alguma dúvida de que é uma não conformidade? Não, porque ele destacou, inclusive, o item da norma, né? Não é? Maria, ficou claro para você a não conformidade? Ficou claro. Né? O jeito que escreveu. Agora, vou pegar um outro exemplo que ele escreveu ou o exemplo que ele escreveu como risco. Verificado que na manutenção industrial não se faz manutenção preventiva, só manutenções corretivas, quando os equipamentos estão com problema. Aí ele botou, convém elaborar um cronograma para manutenções corretivas e preventivas. Risco, corre-se o risco de paradas inesperadas no processo, reduzir a vida útil do equipamento e também podendo ocasionar incidente. Ele botou vários riscos que existiam. Pode até botar mais de um risco. Tá? Olha o outro exemplo aqui. No setor de RH da empresa, detectou-se que havia descrições de funções, mas que as mesmas estavam desatualizadas, e que os requisitos obrigatórios não eram atendidos. Para o supervisor do processo produtivo, era requisito obrigatório ser engenheiro, e quem ocupava a função técnica para a função de supervisor no laboratório era obrigatório ser químico, e quem ocupava a função era um biólogo. Ele podia ter escrito como não conformidade, podia ter escrito como oportunidade, como observação, né? O risco lá, como risco. Ele resolveu escrever como oportunidade de melhoria. Ele colocou assim: sugere-se revisar todas as descrições de funções e incluir os requisitos obrigatórios para cada função. Só foi como uma sugestão. Ele podia ter colocado: sugere-se revisar as descrições e melhorar os requisitos obrigatórios para cada função. Né? Mas ele não quis, então é uma coisa que poderia ser. Ô Stephanie, gostou aí dessa forma de escrever a oportunidade de melhoria e risco até agora? O que clareou para você aí agora? Ô, Sônia, a Steph não saiu, foi ao banheiro. Bom, ok. Ô, Rafael, clareou para você aí como escrever uma não conformidade? O que você entendeu aí desse caso aí, desse exemplo que eu dei do último aí, né? Que ele simplesmente escreveu. Hein? Também deu uma saída aqui agora. Também deu uma saída. Tá bom, faz parte. Mas daqui eu tenho, ó. Daqui eu tenho um olho biônico, eu consigo enxergar aí. Chegou agora. Acabou de chegar, só atendi uma ligação. Mas eu não vou perguntar para ele, porque ele não escutou qual era o problema, então não adianta. Né? Você, Ronaldo, pode falar para mim. O que você entendeu aí como escrever? Se você fosse escrever esse problema como uma observação, o Clebson escreveu como uma oportunidade de melhoria, né?
Existia descrição de função, estava desatualizada ali, os itens obrigatórios não estavam bem atendidos e tudo. Aí, a Maria, você não, Maria. Maria tá aí? Maria, que é do RH. Se você quisesse escrever como uma observação, como risco, o que que você ia escrever, Maria? Olha só, no setor de RH da empresa, detectou-se que existiam descrição de função, mas que elas estavam desatualizadas e que os requisitos obrigatórios não eram atendidos. Tá? Aí ele fala que para o supervisor do processo produtivo era requisito obrigatório ser engenheiro, e quem ocupava era um técnico. Né? E também para uma função tinha um químico, quem ocupava era um biólogo. Que se você fosse escrever como observação, o que você ia escrever como risco? E qual risco você ia colocar aí? Eu colocaria convém, né? Convém. Convém atualizar as descrições de função? Pode ser, convém atualizar as descrições de função. Beleza. Qual é o risco? O que você acha que é o risco? Se não atualizar, o que pode acontecer? Fazer a coisa errada, fora da função. Existe o risco de contratar pessoa inadequada para a função, por exemplo? O que você acha? Uma pessoa que não sabe da função, mexer na função. Porque a descrição de função não está lá com todos os requisitos obrigatórios. Existe o risco de contratar pessoa inadequada, existe o risco de contratar pessoa que não atende aos requisitos mínimos. Existe o risco de ter problema. Rafael, você que acabou de chegar e que entendeu aí, que viu aí, como é que você escreveria isso aí, como observação? A observação, nesse caso, eu colocaria que convém a gente fazer um estudo mesmo da descrição de cargo, né, para a gente saber, e a atualização para saber quem que será qual cargo que é necessário para cada área. E o risco nessa situação é que a gente pode contratar uma pessoa com uma função errada, uma função não, desculpa, uma Qualificação. uma qualificação errada para aquela função. E aí capacitação. A capacitação, isso. Isso. Existe o risco de... Que é divergente, né? Também, olha, a pessoa pode não se adaptar à função. Pode não se adaptar, pode fazer coisa errada, pode fazer um monte de coisa, né? Sim, esse é o risco. Então são riscos, né? Então, lembrando, mais uma vez, não conformidade, vamos colocar lá o fato, a evidência objetiva, a contrariedade e a atribuição, o item da norma. Pode estar contrariando a instrução de trabalho, né? E qual o item da norma, tá? Observação, convém fazer alguma coisa e o risco qual que é? Não pode colocar item na norma e nem o problema que aconteceu, o problema acontecido, né? Você pode colocar o que você tá para prevenir. E sugestão de melhoria, uma coisa mais tranquila. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Verificando que na manutenção... Acho que eu já falei. Esse eu já falei, né? Qual o risco de parada inesperada no processo? Reduzir. Eu não sei se eu já falei isso. Eu falei criar uma nova planilha. Tá. Tem um aqui, ó. Eu falei o caso da carreta sendo carregada? Não, né? Não. Na expedição havia uma carreta sendo carregada e quando foi auditar a portaria, verificou-se que não constava dado do motorista, nem a placa. Esse eu falei antes. Nem a placa da carreta. Ele botou, conforme previsto na IT. Convém treinar e fazer avaliação de eficácia do treinamento. Corre-se o risco de informação importante para o controle do processo não seja registrado. Né? Outra. Bom, agora vamos pegar aqui exemplos lá do... eu descobri aqui que eu mandei o relatório da auditoria para vocês que não viram, tá? Presta atenção, pessoal da metalurgia aí, ó. Fica de olho comigo, hein? Já tinha mandado, hein? Depois eu vou
falar para você. Mas não tem problema não, mandei agora de novo. Não tinha mandado para todo mundo, mas mandei para algumas pessoas aí, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui, olha só, a não conformidade. Eu vou ler a não conformidade e vocês vão tentar falar para mim. Localiza na não conformidade. O fato, a evidência objetiva. Se na hora que o Alan escreveu, se ele escreveu. O fato escreveu a evidência objetiva, o item da norma e o que estava contrariando, tá? Olha só. Falha nas informações de manutenção preventiva. Não evidenciado registro na realização de manutenções preventivas semanais de equipamento classificado de alta criticidade, GE01, gerador, e o CP01, compressor, contrariando o plano de manutenção de 52 semanas. A organização deve determinar, prover e manter a infraestrutura necessária para a operação dos processos e para alcançar a conformidade dos produtos e serviços. Item 7.1.3, infraestrutura. Ele escreveu o item na norma, escreveu qual que era o item na norma. Agora, a evidência, ele não falou evidenciado isso. Ele falou não evidenciado, que dá na mesma. Você pode botar o que evidência objetiva é não evidenciado ou evidenciado. Ô, Danilo, você entendeu aí que ele escreveu qual que era o fato? Qual que foi o fato? A falha no preenchimento. Hein? Falha no preenchimento. Falha nas informações de manutenção preventiva. Isso foi um fato, que é falha. Tá claro que é um fato? Sim. E ele, quando escreveu, tinha o item, tinha contrariedade, o que estava contrariando? Sim. Ele até escreveu a palavra contrariando o plano de manutenção. Né? Contrariando. E a evidência objetiva. Estava clara a evidência objetiva lá na não conformidade, Danilo? Que ele escreveu não evidenciado, isso não é evidência objetiva. Não evidenciado registro da realização de manutenções preventivas. Tá certo? E falou qual era. Gerador de CP e compressor. Ô, Danilo, se você tivesse de escrever isso aí como uma observação, como é que você ia escrever? Como uma observação? Convence? Convém. Convém o quê? Verificar as tabelas de preenchimento do setor da extrativa. Beleza, olha só, convém verificar as tarefas de preenchimento ou os registros, né? Beleza, isso mesmo. Agora, o que seria o risco se não verificar, se não fizer isso? Qual o risco? Risco, qual é? O risco é a falha nas manutenções, né? Existe o risco de falha na manutenção ou de falha nas informações, né? Isso aí. Beleza. Tá certo? Ô, Maria, se você tivesse, desse caso aí, se você tivesse de escrever uma sugestão de melhoria, como é que você ia escrever? Sugere-se o quê? Sugere-se verificar. Verificar o quê? Sugere-se verificar o quê? Verificar o preenchimento das tabelas da manutenção. Não. Eu acho que sugere-se verificar o preenchimento de tabelas. Sabe? Porque da manutenção pode levar alguém a achar que estava com um problema, entendeu? É melhor, é isso mesmo, tá? Ok? Olha a outra não conformidade que ele escreveu. Prestem atenção. Vou perguntar para vocês, hein? Olha só. Falha no controle de rivalidade de insumos. Evidenciado na marcharia da fundição, produto químico, resina eco... Não, não vou ler essa, não. Vou ler essa, não. Vou ler. A Stephanie está aí? Não, vou não. É por isso que eu não tem ninguém do laboratório.
Não tem ninguém de laboratório aí, por isso que eu não vou ler. Vou ler a outra. Falha na avaliação de fornecedores locais. Não evidenciada a avaliação de fornecedores regionais de São João del Rei, que atendem à organização com insumos e ou serviços. A evidência objetiva, não evidenciada a avaliação do fornecedor, rei dos rolamentos, não sei o quê, não evidenciada, rei das Del Rey Tintas, não evidenciada a avaliação do fornecedor Roltex, não evidenciada a avaliação do Rogério Tratores. Aí põe o item da norma. A organização deve determinar e aplicar critérios para avaliação, seleção, monitoramento e desempenho e reavaliação de provedores externos, baseado na sua capacidade de prover processos ou produtos e serviços de acordo com o requisito. A organização deve reter informação documentada dessas atividades de quaisquer ações necessárias. Item da norma 8.4.1, em generalidades. Danilo não, Ronaldo, este problema você escreveria como, se você quisesse escrever, como observação. Teve falha na avaliação do fornecedor, não foi evidenciado o quê? Isso é não conformidade. Se você fosse escrever como observação, como é que você ia escrever? E qual é o risco? Convém o quê e qual é o risco? Deixa ele pensar. Convém o quê? Analisar essa me pegou, senhor. Te peguei, né? Pois é. Mas pelo menos o risco. Qual que é o risco se não fizer avaliação nenhuma? Que tal você colocar? Convém avaliar os fornecedores locais. Dava certo? Mas aí você está fechando só no setor de suprimento. Mas o item Mas da querer norma. generalizar? Não tem que generalizar. Eu não posso falar o problema que aconteceu. Mas você não pode falar manutenção porque generaliza? Não, pode falar manutenção, não pode falar manutenção tal. Como é que não pode? É melhor não falar. Pode falar, entendeu? É melhor não falar. Mas não é que não pode, não, tá? Fornecedores, para que não haja Convém. Como é que é? Convém verificar e buscar novos fornecedores para que não haja falta de produtos, de compra. Mas isso aí você não tem nada a ver com o que é o problema que você viu. Você está escrevendo uma observação, mas num problema que você quer que corrija. Não é buscar novos fornecedores. Problema, porque quando você está escrevendo a observação, é porque você está sentindo que se não fizer alguma coisa, que vai ter um problema daí a pouco, breve. Acho que uma observação, talvez, né, Sônia? A gente podia colocar assim, que convém fazer a avaliação dos fornecedores para que um fornecedor não acabe entregando um item errado ou um item fora do especificado, ou que ele tenha algum problema de prazo e a gente monitore isso, né, de certa Poderia forma. colocar, aí não é colocar, convém avaliar os fornecedores, o Rafael, porque aí demonstra que é uma não conformidade. Existe na empresa avaliação de fornecedores, só não existe fornecedores locais. Entendi. É esse que é o detalhe. Se você falar convém avaliar os fornecedores locais, é uma coisa. Quando você falar convém avaliar os fornecedores, aí você pode generalizar, entendeu? Agora você poderia pegar o que você falou, convém ampliar a avaliação de fornecedores. Que tal? Entendi, porque senão parece que você não avalia ninguém quando você fala fornecedores. E aí você está, né? Aí, convém. e como é um item muito sério na norma, você poderia fazer assim, sabe? Se não tivesse, né? Você poderia até escrever, convém avaliar os fornecedores, né? Mas você
Você não viu, né? Você não quis registrar e tudo, mas é melhor você, tá? Entendeu a diferença? Ô, Danilo, você entendeu a diferença aí agora, de um para o outro? É, mais ou menos. Mas, mais ou menos. Gente, sabe qual é o jeito que vocês vão aprender a fazer essas coisas? Escrevendo. Fazendo. Fazendo. Só tem um jeito, hein? É isso mesmo. Tá certo? Às vezes você precisa escrever uma coisa específica. A Arla escreveu lá na grafite: recomendo definir um limite inferior no controle da amperagem dos moinhos de bola e barras, como uma sugestão de melhoria. Agora, se ele botasse recomendo definir um limite inferior do controle de amperagem, você ia saber de que não. Então, tem hora que precisa falar o que é, entendeu, Danilo? Mas se você puder deixar a coisa um pouquinho mais aberta, às vezes é melhor, tá? Ele botou: recomenda-se fazer uma melhor gestão de dispositivos e resíduos, dispostas e soltas na área da mina. Agora, por que ele não registrou isso como uma não conformidade? É a fim de evitar contaminação. Porque isso é um problema que pode acontecer, evitar contaminação, mas isso não é uma não conformidade se não resolver. Então dá para escrever alguma coisa, tá? Ok? Ele botou: convém fazer um uso mais intenso do software disponível para uso do almoxarifado, sistema SAP, atualmente muito pouco utilizado, tá? Foi uma forma que ele escreveu do convém fazer uso. Gente, se não usar, pode ter um problema, né? Mas ele nem escreveu qual o risco. Recomenda-se atualizar as informações do inventário dos materiais. Materiais em sumo não almoxarifados, já que o último inventário foi realizado em 2022. Olha só, ele está falando até o problema, que foi realizado o último em 2022, mas tem inventário. Ele falou que era no almoxarifado, mas não registrou, não escreveu, mesmo tendo problema. Isso aqui não é uma não conformidade. Inventário não tem lugar que eu posso. Não está escrito no procedimento que tem que fazer inventário. Então, não está contrariando um requisito da empresa. Não tá, tem data, não está escrito lá a data de inventário. Não está escrito, entendeu? Não está contra a norma, não fala nada. Então, não é a contrariedade, então não é a norma. Então, não tem problema, às vezes, escrever. Entendeu? O detalhe, você tem que. O detalhe é o seguinte, gente: o que é muito importante? Deixar bem claro. Escreveu, leia o que você escreveu e veja se está escrevendo a não conformidade. Tem fato, tem evidência, tem não conformidade, tem atribuição, tem contrariedade, tá beleza. Agora, se você está escrevendo uma observação, tá certo? Tá mostrando o que está contrariando, não pode. Se você está mostrando o que está contrariando, ou o item da norma, contrariando algum requisito, você está levando a uma não conformidade. Você pode até falar que tem um fato. Fato você pode, igual ele falou lá, o fato que tinha o inventário de 2022, e estava em 2024. O fato era esse, mas não contrariava nada. Aí ele não podia. Se botou a contrariedade, bagunçou. Entendeu, Danilo? Ficou claro aí? Melhorou sim, agora já ficou mais claro. Ficou mais claro? Se você, sabe, por quê? Ó, se você falou lá que tinha alguma coisa que está contrariando qualquer coisa, bagunçou tudo. É não conformidade. Aí você tem que escrever com todos os itens. Beleza. Ok? Então, por exemplo, quando a gente fala de
de fornecedores locais, você está falando bem a manutenção. Às vezes, na manutenção, às vezes pode ser, mas às vezes é suficiente. Quando é oportunidade de melhoria, se é suficiente não esclarecer tudo, é melhor, tá? Mas é bom deixar claro, quer dizer, você não pode, não pode botar o que está contrariando, ou não. Lembrando que não conformidade é contrariedade a algum requisito. Requisito da norma ou da empresa, que pode estar num procedimento, numa instituição de trabalho, num PAP, qualquer um. Então, requisito. Se estiver contrariando um requisito da norma, se estiver contrariando, se você escreveu que mostrou o item da norma, escreveu a IT tal, escreveu número do registro, tá contrariando qualquer coisa, isso aí é não conformidade. Aí tem que estar completo. Tá? Então, contrariando norma, requisito legal, alguma lei, requisito da empresa, que está escrito nas instruções de trabalho e tudo mais, ou requisito de cliente. Se você escreveu o que está contrariando, tem que completar para ser não conformidade. Tá? Rafael. Nayara, você voltou, Nayara? Você está aí, Rafael? Conta para mim aí. O que você... Ficou clara a diferença? Como é que você escreve? O que tem que ter? Não conformidade, observação e oportunidade de melhoria. Não, ficou bem claro agora, viu, Sônia? Inclusive, eu tinha até comentado com você antes, né, que a gente tinha aberto uma não conformidade aqui, né? E agora eu já vou repensar em como reescrevê-la, porque às vezes, assim, o que eu escrevi já não descrevi o item da norma, por exemplo, não coloquei a contrariação do item da norma, né? Eu apenas coloquei um fato e a evidência objetiva. Como eu sou uma pessoa que mexo mais na área técnica, assim, né, eu tinha colocado o fato que aconteceu, mas não completei essa não conformidade. Então, agora já deu para entender como que eu tenho que descrevê-la, né? E, às vezes, assim, outro problema que a gente encontra aqui na empresa, a gente pode colocar ele como, às vezes, uma observação, oportunidade de melhoria e analisar melhor cada caso, né? E descrever ele de forma correta. Na verdade, a observação, que na verdade aí na empresa a gente trata tudo, tá, Rafael? Você está chegando mais pouco tempo e a sua experiência de coordenação da qualidade do que a gente faz é menor, né? É mais de outras experiências que você tem, né? Que a gente viu. Mas o que acontece? Nós tratamos na empresa não conformidade, nós tratamos com registro de não conformidade. Observação, nós tratamos com registro de prevenção de risco. Nós temos um registro próprio. E a diferença é que quando eu trato como risco, eu não vou corrigir o problema, mas eu vou analisar a causa, parar para pensar por que aconteceu e vou fazer ações preventivas. Quando é o problema, quando tem não conformidade, a gente vai fazer ações corretivas. Isso. E quando o outro, a gente faz ações preventivas. E quando é simplesmente uma sugestão, a gente abre o plano de ações e vamos fazer. Não tem que ficar analisando a causa de plano de ação, simplesmente é resolver. Melhorou, né? Que bom. Alessandra, o que me conta aí? Para você. Você consegue agora escrever melhor não conformidade, observação e oportunidade de melhoria, Alessandra? Sim, Sônia, foi muito importante a gente ter esse reforço aí, né? Porque não é simples, não. São muitos. Tem que fazer um negócio bem feitinho para a gente não ter problema, né? É isso aí. Kelly tá aí? Porque Kelly. Estou sim, Sônia. Kelly escreveu uma não conformidade há pouco tempo atrás e nós melhoramos, discutimos com ela e melhorou muito. Concorda, Kelly, que às vezes tem que ter esses cuidados? A Kelly tem quantos anos, gente, trabalhando? Eu estou mudando, estou melhorando.
Kelly, Concordo. Sempre surge dúvidas, igual eu tive hoje dúvidas. Tem quanto tempo que eu estou mexendo com esse RPR? Eu tive dúvidas hoje. É contínua as dúvidas e vai melhorando. então, estou perguntando isso para Kelly, para que vocês aí da metalurgia, que estão chegando agora, começando, não sei o quê, fiquem achando que é problema não fazer direito nem nada. Nós vamos melhorando. A melhoria, gente, é um princípio da qualidade. Melhoria é contínua. Então a gente vai melhorando e vão aprendendo. Gente, eu trabalho com ISO desde 98. Entrei nessa em 1998. Tinha alguns de vocês que nem nascido era. E de vez em quando eu estou aprendendo, vira e mexe, eu estou aprendendo alguma coisa ainda. E você quer aprender? Vai ensinar. Melhor maneira de você aprender alguma coisa é na hora que você tenta ensinar aquilo. Aí é que o negócio. Maria, consegue agora escrever melhor, Maria? Maria, agora, depois, agora no final, você consegue escrever melhor entendeu aí para escrever? Só tem que parar para pensar, né? Mas consegue escrever melhor? Agora eu posso escrever melhor, passo a passo eu escrever o que você explicou, então. É. Se tiver o problema, ó, cheguei lá no RH e descobri que as DF estava não estava, não, você não estava fazendo, você não estava preenchendo, não estava fazendo qualificação dos colaboradores. Escreve para mim, não tem qualificação dos colaboradores. O que você faria se quisesse escrever como observação? Como é que você faria? Convém realizar o preenchimento da qualificação dos colaboradores. Exato. Qual o risco? Por quê? Existe o risco de quê? Ou para prevenir o quê, na sua opinião? Por que tem que fazer isso? Kelly que é do. Nayara. Nayara tá aí? Nayara que é do RH. Qual que é? Ouviu o que eu perguntei para Maria ali? Oi, Sônia. Não. Não ouviu, né? Tá bom. Depois você vai ver o vídeo, tá bom. Nayara tá em época de folha de pagamento Folha de sozinha lá, tá pagamento. bagunçado, tá bom. É uma correria. Ô, Kelly, qual que é o risco se ela não fizer lá, hein, Kelly? A, a, Se ela não fizer a qualificação. Eu não peguei a sua conversa com ela, não, que eu estava fazendo outra coisa aqui. Eu falei Maria, né? Tá bom, vocês prestem atenção. E aí, Maria, já chegou à conclusão de qual risco que é? Qual risco que você acha que tem se não fizer qualificação de fornecedor de colaborador, se não qualificar? Danilo, você tem ideia de qual risco que tem se não qualificar os colaboradores? Sônia, o primeiro risco é que ele não vai ter muita integração com a empresa, né? Não vai saber como é que ela funciona, qual que é a função dele. Vai para esse risco é do negócio do treinamento treinamento de integração. Eu estou falando de não ter a qualificação. Aí eu penso assim, às vezes num caso até prático, né? Se a gente vai contratar uma pessoa para a área de usinagem que precisa entender de desenho, por exemplo. Se a gente acaba que faz a qualificação, né, desse colaborador, vai chegar lá e às vezes ele não vai ter aquela atribuição para determinada função, por exemplo. Né? Tem o risco de contratar pessoas, da pessoa não estar adequada, né? Sabe o que acontece? É interessante, Rafael, que o pessoal da metalurgia às vezes não sabe e tudo, mas olha só o que acontece. É o seguinte, nós colocamos ali os requisitos básicos. É requisito básico, por exemplo, que é segundo grau. Aí eu vou contratar um torneiro maravilhoso, mas o camarada não tem segundo grau. Tá? Ele tem sétima série, mas não, ele fez até o segundo,
até o segundo ano do segundo grau, mas não completou o segundo grau. Tá? Mas ele é ótimo. Tem uma experiência danada. Aí o que eu faço? A minha descrição de função fala que o camarada, a pessoa, para ocupar a função, tem que ter segundo grau. Mas eu posso qualificar e escrever que contratei o Zé Mané, porque o Zé Mané, mesmo ele não atendendo a requisito básico de, de ter o segundo grau, entretanto, ele tem 12 anos de experiência como torneiro e foi autorizado pela direção de contratar. Então, eu qualifiquei, ele está qualificado a exercer a função, eu analisei, tá? Ele está qualificado a exercer a função, mesmo não atendendo o requisito básico desejado, o requisito mínimo da empresa, tá? Obrigatório. Então, qual o risco que existe de eu não ter qualificado as pessoas? É o risco de eu ter contratado uma pessoa que eu não analisei se ela era o profissional mais adequado para aquele cargo. Risco de contratar pessoas inadequadas de novo. Ficou claro para você, Maria? Agora sim. Tá? Né? Tá bom? Stephanie, conta aí. A Stephanie voltou? Não, né? Não. Abraão, tá claro para você como escrever as coisas todas, Abraão? Dá para você escrever melhor? Sim, Sônia. E claro também que eu vou ver se eu consigo pegar. Você chegou a me encaminhar também, né? O Arley fez, né? O relatório da auditoria. Mandei para você também. Normalmente ele não manda, não. Manda só para o pessoal da qualidade, mas mandei para vocês todos. Tá? Então, Para vocês lerem o relatório e ver a dificuldade que é para fazer o relatório, o pessoal da qualidade. Porque quando a gente está fazendo auditoria, temos que anotar as conformidades todas para poder depois ter o relatório, né? Para depois gerar lá o relatório, né? Mas depois você lê lá e olha lá também, mas ele não, na metalurgia ele não registrou oportunidade de melhoria, não. Ele registrou só as não conformidades, Não, tá? tá. Mas baseado então nessa aula de hoje, tudo que eu anotei aqui, vou tentar dar uma lida lá umas 2 vezes para entender melhor, mas já abriu bastante a mente já para escrever de forma correta. Gente, lembra que eu mandei para vocês um documento onde tinha problemas escritos de maneira diferente? Vocês lembram disso quando nós fizemos curso, que nós tínhamos problemas escrito como o mesmo problema escrito como não conformidade, oportunidade de melhoria e observação? Sim. Não estudem aquilo lá e tenta entender, estudar, não é ler não, gente. Estudar. Vai lá e estuda. Pô, o problema tinha esse problema, foi escrito desse jeito. Será que como escrever como uma não conformidade, como observação e como oportunidade de melhoria? Tá? Eu acho que aquele exercício que eu fiz, deixa eu achar, eu estou achando ele aqui, ó. Ele escrevendo problemas de formas diferentes. Vou pegar o primeiro. Não conformidade. Evidenciado que não está sendo Desculpa. Evidenciado que não está sendo formalizado através de registros o controle de propriedade da propriedade do cliente no setor de usinagem, conforme prevê a IT 7.5/06 do usinagem, item 4 e o item 8.5.3 da NBR ISO 9001/2015. Evidência objetiva. Auditado informou que, após a revisão do formulário de ordem de serviço, quando for retirado o campo específico para o registro da propriedade do cliente, parou de formalizar. Tá? Parou de formalizar, então não estava lá. Então, a não conformidade está aí. Qual que foi a evidência? Qual que foi o fato? Fato que não está sendo formalizado o controle de propriedade do cliente. Qual que é a contrariedade? Está contrariando a IT 7506. E também está contrariando qual o item da norma, o item 853 da norma. E a evidência objetiva está escrito que separada, evidência objetiva. Ao risco, convém atentar para o registro da propriedade do cliente no setor de usinagem.
Aí, ó, o Danilo, tá até escrito o setor aí, no setor de usinagem. Também não é tanto problema, tá certo? Que às vezes, né, convém atentar lá nesse setor, convém atentar para isso. Qual o risco? Não ter o controle adequado dos produtos do cliente. Oportunidade de melhoria. Sugere-se controlar melhor a propriedade dos clientes. Pronto. Tá? Então, lá tem cinco problemas, e eu escrevi bem. Ao encontrar o problema, é possível se registrar de forma diferente. Mas você não pode registrar o mesmo problema, né, de forma diferente, tá? Você tem um problema, você escreve, é prerrogativa do auditor ele escrever da forma que quiser. Mas, se você vai escrever não conformidade, deixar bem claro, gente. Só lembrando, quem quer falar para mim? Quando tiver não conformidade, tem que ter 4 coisas. Você lembra aí, Maria, quais são as 4 coisas? Fato, evidência, Está contrariando. Contrariedade, o que está contrariando e O item da norma. o item da norma, atribuição, o item da norma. Tá? Ok? Sempre, se é não conformidade, tem que ter isso. FECA. Fato evidência objetiva, contrariedade e item da norma. Melhor, vocês podem usar o que vocês quiserem, mas a melhor coisa, quando está escrevendo a não conformidade, é usar a palavra evidenciado. Evidenciado isso assim, ou não evidenciado isso assim, ou falta de evidência de que aconteceu isso. A palavra evidência é muito forte quando a gente usa faz não conformidade, tá? Danilo, qual é a palavra principal quando você escreve? O que é principal quando você escreve uma observação, um risco? Convém. Usar a palavra convém. E mais uma coisa, o que é bom você colocar na observação? Além do convém. Risco. Qual o risco que tem? Tá bom? Ok. Ô, Isabela, para quando você tiver de escrever uma oportunidade de melhoria, o que você vai usar como a palavra? Começar com o quê? Sugere-se. Sugere-se ou recomenda-se. Tá bom? Sugere-se ou recomenda. Alessandra, o que não pode ter numa oportunidade de melhoria? O que não pode ter? Microfone, senão não te escuto. Sônia, só um minutinho que eu estou numa ligação, já volto. Tá bom, tá atendendo cliente, vai lá atender cliente, beleza. Cliente é a coisa mais importante. Abraão, Rafael, o que não pode ter numa observação? Ela não pode ser caracterizada como RNC, né? Então você não pode ter, por exemplo, o item da norma, né? Presta atenção. Não pode ser caracterizado como RNC. Traduz para mim RNC. A RNC, por exemplo, é o teu fato, a evidência. O que significa RNC? Desculpa, é NC, né? A não conformidade. Desculpa. Tá bom. Não Porque pode. RNC é o relatório. É o registro de não conformidade, entendeu? Ela não pode ser caracterizada como uma NC, uma não conformidade. Uma não Então, por exemplo, conformidade. não pode colocar o item da norma, o que está contrariando a norma, né? Não pode colocar o item da norma nem o que está contrariando, de jeito nenhum. E nem a evidência objetiva. Tá? Não pode ter evidência objetiva também lá, não. Tem que deixar uma dúvidazinha, tá bom? Correto. Ok, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer estar com alguma dúvida ainda? Podemos terminar? Sim. Chegou aqui, tá? A Stephanie chegou aqui, tá? Oi? A Stephanie chegou. Stephanie chegou, tá bom, mas eu vou. Ô, Stephanie, tudo bem. Deixa eu interromper a gravação aqui.